ali já se mostrou o engano. Você pode desmascarar aquele profeta na frente de todo mundo se você querer, porque não vai enganar mais ninguém naquela igreja. Tem muitos pastores e lideranças que estão querendo impressionar a igreja e não estão confrontando se aquele profeta é de Deus ou se aquela profeta é de Deus, e às vezes entra na igreja e faz um estrago, afasta pessoas da igreja. Às vezes é uma profeta que não tem maturidade espiritual e chega ali profetizando para todo mundo, por nada envergonha a pessoa na frente de todo mundo, que era um caso de chegar para chamar a pessoa em particular, conversar com ela depois, né, e falar com ela diretamente, você é ela e Deus. Se é um profeta de Deus, que ele tem esse discernimento, ele tem amor pela alma, tem coisas que não se fala em público. Chega a não ser que quando é alguém que Deus já confrontou diversas vezes e a pessoa não dá ouvido e começa a brincar com Deus, começa a zombar de Deus, daí é o caso onde Deus envergonha na frente de todo mundo. Jesus confrontou os fariseus e chamou eles de hipócritas, e envergonhou eles na frente dos discípulos. Quando é alguém que está ali zombando de Deus, brincando com Deus, dependendo do caso, daí sim, daí Deus confronta na frente de todo mundo. Mas quando é uma alma que está ali, está aprendendo, tem coisas que Deus deu uma derrapada e está ali com o peso do pecado e não sabe o que fazer, Deus quer falar com aquela pessoa, chama em particular, não precisa expor o pecado daquela pessoa na frente de todo mundo, né? E às vezes se é um profeta menino na fé, não tivesse entendimento, corre o risco de ele escandalizar aquela pessoa, que a pessoa se entristecer, ficar com vergonha e não vai botar para na igreja. Então há casos que você tem que chamar em particular, né? Se é algo que vai expor a pessoa, que vai constranger a pessoa, né? Se não é alguém que está brincando com Deus. Então tem como agir de forma coerente e com sabedoria nessas situações, sem escandalizar a obra e falando que é de Deus. E para você que vai estar ouvindo, como eu disse, tem como você saber se o profeta é de Deus ou se é um falso profeta com espírito de demônio enganando dentro da igreja. Sequência, filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Então, quando é o espírito do anticristo falando, usando um falso profeta, aqueles que não são de Deus ainda vão dar ouvido, vão chorar, vão ficar ali naquele engano e vai aceitar tudo que eles falam, não dão bola se aquela pessoa não tem uma vida com Deus, porque está profetizando de noite na igreja e no outro dia está lá mentindo para os outros, está lá passando a perna, às vezes está em adultério, está lá arrancando o couro das ovelhas, dependendo do caso, que tem profeta que às vezes também, falso profeta também está no altar como pastor, muitas vezes, liderança, e está lá maltratando as ovelhas, mas daí porque ele tem um dom que aparentemente parece que é Deus, muitas pessoas ficam com medo de confrontar, ficam com medo de chegar expor tudo aquilo que está acontecendo na igreja. Então não tenha medo, como eu disse lá antes, Deus falando lá, Deuteronômio 18, 22, ó, não tenhas temor dele. Se é um falso profeta, ele fala coisas que não se cumprem, não é para ter temor desse profeta ou dessa profetisa, é um falso profeta. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus ouve-nos, ou seja, aquele que realmente se rendeu a Jesus, ele não aceita aquilo que não vem de Deus, ele só ouve e só concorda com aquilo que é a palavra. Eu não estou dizendo para você sair por aí dizendo agora que todo profeta ou toda profetisa são falsos profetas. Não tenha temor, você pode blasfemar contra o Espírito Santo se você não tiver sabedoria. Eu já fui em igrejas onde tinha alguém profetizando e eu fiquei com o meu pé atrás naquilo. Eu estava visitando e começou a profetizar para um, para outro. Deus, ó, se isso aí não é de Deus, se é demônio ou se é profetizando na carne, que não venha em mim. Eu não quero ninguém profetizando para mim coisas que não vem de Deus. Não chegou em mim, não falou comigo. Já teve lugares que eu fui visitar e era uma irmã, uma mulher. Eu orei lá antes do culto, se Deus fala comigo hoje. Não falei para ninguém ouvir. O diabo não está ouvindo o que eu dizer e querer me enganar depois, né? Então, quando eu oro, quero uma resposta de Deus. Eu já falei para alguns irmãos em alguns outros vídeos, até em pregações, que quando eu quero a resposta de Deus, eu falo só eu e Deus, só em pensamento, porque só Deus sonda, sabe, conhece o meu coração. E quando chegou no final do culto, e a pregação dela foi toda em cima da palavra, ela não ficou o culto todo revelando e profetizando, não, foi no final do culto, Deus começou a usar ela para falar com algumas pessoas. E dessas algumas pessoas, uma era eu, fui acho que a terceira pessoa, ela saiu do lugar dela e ela veio na minha direção falando, e quando ela saiu do lugar dela, já não era ela sozinha. Eu senti que algo veio na frente dela, o Espírito Santo. E eu já me quebrantei ali, e tudo que ela falou comigo era para eu tinha falado com Deus antes de começar o culto em particular, não falei para ninguém ouvir. Então ali eu sabia que era Deus falando comigo.
coisas que só eu e Deus sabia, só, que eu tinha perguntado só para Deus. Então é fácil de discernir, é fácil saber quando é um falso profeta, quando é algum enganador, alguém endemoniado se passando por alguém de Deus. Mas tem esse discernimento, leia, releia isso aqui de novo, botar ali os textos aqui ó, na tela, só dar pausa, pegar na tua Bíblia aí, meditar sobre isso aqui, Deus vai te mostrar se o que eu digo é ou não. 1 João 4, 7 ao 16, vou ler o finalzinho aqui, ó. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos que cremos no amor de Deus, que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Então, se a pessoa não confessa que Jesus é o Filho de Deus, naquela hora ali, está ali você dizendo que é um profeta, que é alguém de Deus, mas ela não confessa que Jesus é o Filho de Deus, e nem tem um amor ao próximo, é um amor falso, é só uma aparência na igreja. Se alguém precisa de ajuda lá fora, sempre tocando os pés, não ajuda os outros, cuidado. Aqui eu vou citar alguns textos aqui, né, só por cima aqui, para você ler depois, você pode dar pausa, como eu digo, e dar depois olhando a sua Bíblia. Se você for olhar todos os profetas na Bíblia, geralmente profeta é alguém que não anda muito cheio de seguidor, não. Profeta verdadeiro, profeta de Deus, né? Por quê? Porque os profetas geralmente eles mais confrontam o povo do que profetizam coisas boas. Aqui o profeta Jeremias está zombando desse profeta e ao mesmo tempo dizendo, quando algum desses profetas profetizar algo da parte que estão dizendo que ali é só Jeremias profetizando contra aquele povo e todos os outros profetas que se diziam seguidores de Deus também estavam profetizando para o rei, que o rei ia para a guerra, ele ia vencer, ia dar tudo certo. E o que aconteceu? Nabucodonosor levou aquele povo todo em cativeiro, porque eles não deram ouvido para Jeremias. E Jeremias era o único que estava profetizando de acordo com o que Deus estava mandando falar, porque era um povo que tinha se desviado, já tinha boa parte deles ido para a idolatria, e Deus estava querendo corrigir aquele povo. E eles não deram ouvido para Jeremias. Eles não iam vencer a guerra se eles estavam desviados. E não deram ouvido para Jeremias, pagaram um preço. Então Jeremias diz assim, os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram coisas contra muitas terras e contra grandes reinos, acerca de guerra e de mal e de peste. O profeta que profetizar de paz, quando se cumprir a palavra desse profeta, será conhecido como aquele que o Senhor, na verdade, enviou. Ele está dizendo, todos os profetas que Deus usou, sempre eles confrontaram o povo. Eles nunca vieram só profetizando bênção, porta aberta, chave não sei o que. Eles nunca vieram profetizando, raramente eles vinham profetizando coisas boas para o povo, porque era sempre, quando Deus levantava um profeta, era sempre para chamar o povo ao arrependimento, era sempre para confrontar o povo, era sempre para alertar o povo que o povo estava se desviando e era para ele voltar para Deus de novo. E ele disse, mas quando um profeta ele profetizar coisa boa, o que vai mostrar se realmente ele é de Deus é se o que ele falou se cumprir, porque profeta pode profetizar coisa boa, mas raramente. E quando ele for de Deus mesmo, o que ele vai dizer vai se cumprir também, como eu li lá em Deuteronômio 18, Deus dizendo, vocês não sabem quando o profeta é de Deus, se o que ele falou se cumprir. Miqueias, assim diz o Senhor, acerca dos profetas que fazem errar o meu povo, que mordem com seus dentes e clamam paz, mas contra aquele que nada lhes dá na boca preparam guerra. Esses profetas, geralmente falsos profetas, eles vão lá, profetizam, e depois eles querem tirar o couro da ovelha, e se as ovelhas não dão o que eles querem, eles se voltam contra aquelas ovelhas, porque eles só querem tirar o couro, eles não estão ali para ajudar com as ovelhas, querem tirar o couro deles. Então eles profetizam, depois se não agradar, se as pessoas não der ouvido porque estão falando, eles vão ainda se voltar contra aquelas ovelhas. Miqueias 3:11 diz assim, os seus chefes dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor, dizendo, não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Os falsos profetas, geralmente, eles também dizem, Deus está com nós, olha o que nós estamos falando. Só que eles profetizam por dinheiro. Eles estão ali, sendo por suborno, por qualquer valor que dá para ele. Eles, não, vem na nossa igreja aqui, nós vamos te dar o valor X, vai lá profetizar por dinheiro. Então ele não está lá por causa de Deus, não está lá porque Deus mandou, ele está lá profetizando por causa de dinheiro. Ezequiel 3:1-8. Diz assim, eu vou nos versículos aqui onde Deus diz assim, diz o Senhor, ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e que nada viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos.
Vou nos principais aqui. Viram vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor disse quando o Senhor não os enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Esses profetas geralmente eles falam falsas profecias e dão uma data muitas vezes, e a pessoa fica lá: não, Deus disse que vai fazer, então agora só basta eu esperar. E aquela pessoa fica esperando por uma falsa profecia se cumprir, que nunca vai se cumprir. E daí a pessoa, por não ter conhecimento da palavra, por não saber que a profecia que não se cumpre não vem de Deus, fica lá angustiada e pensa até que foi Deus, que Deus está triste com ela, que Deus, né, tudo por causa de um falso profeta. E portanto, assim diz o Senhor aqui, assim, ó: como tendes falado vaidade e visto a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Deus. Deus é contra esses falsos profetas. Deus nunca esteve a favor deles. Aqui os textos, Ezequiel 13, 1 e 8, Jeremias 6, 13 e 15. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a avareza. E desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. Então essas pessoas geralmente que profetizam profecias que não se cumprem, e às vezes a pessoa está toda torta na igreja, e ele só profetiza coisa boa. A pessoa está desviada, está lá no pecado, a pessoa vai na igreja, dá de cara com um profeta desse, ele está no adultério, está todo torto, e chega lá o cara profetizando coisa boa para ele, para aquela pessoa. Ele não exorta, ele não confronta aquela pessoa para ela se voltar para Deus, para ela se corrigir, para ela voltar, para ela sair abandonar o pecado. Mas ele fica profetizando: não, tá tudo bem, tá, vai dar tudo certo, Deus vai abrir isso, Deus vai abrir aquilo. E ele não confronta, por quê? Porque é um falso profeta. Ele está ali apenas querendo agradar pessoas. Disse mais Josafá ao rei Israel, tal. Deixa eu ver aqui, tem... Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. No tempo de Elias, todos os restos dos profetas que tinha naquele lugar era tudo falso profeta, e só tinha Elias falando da parte de Deus de verdade. Lucas 17, 1 e 2 diz assim: e disse aos discípulos, aqui Jesus falando: é impossível que não venham escândalos. Você já parou para ver quantos escândalos vêm por causa dos falsos profetas, falsos pastores, mercenários na igreja? Mas diz assim: ai daquele por quem vierem, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma molde atafona e fosse lançado no mar, do que fazer tropeçar um desses pequenos. Jesus está falando, todas essas pessoas que fazem escândalos na obra de Deus, que acabam entristecendo muitas pessoas, porque muita gente não está pego em Jesus, está pego em líderes, não se está ali, é menino na fé. E quando um escândalo desse vem à tona por um falso líder, por alguém que não vigia, se essa pessoa não se arrepender, ai dele. Porque ele está fazendo pequeninos na fé, meninos na fé que estão chegando agora, talvez tropeçar e talvez se entristeça, saia da igreja e talvez nunca mais entre numa igreja de novo. Ele está dizendo: é melhor que essa pessoa tivesse pegado uma pedra, amarrado no pescoço e jogado no mar. Ia ter muito mais vantagem, né? Porque a cobrança vai ser grande. Então, irmãos, cuidado, vigie quando tem profecias, né? Que tem muita gente aí profetizando coisa que só misericórdia. E a pessoa fica pensando que é só esperar, tá tudo certo, a pessoa está no erro, não se conserta com Deus, não se rende a Jesus e pensa que está tudo certo porque aquele falso profeta disse que está tudo bem, que vai ser abençoado, que vai abrir porta A, B, C, D e ali vai, e só vem coisa boa toda a vida. Aquela pessoa não se conserta com Deus, mas sempre tem profecia boa para ela. Nunca tem alguém que chame a atenção dela, porque são falsos profetas. Deus, quando está falando para alguém que está no erro, para alguém que está no pecado, para alguém que se desviou, Deus vai chamar a atenção em amor, mas chama. Então eu quero que você, no próximo vídeo agora, eu vou estar falando que é o próximo que está na tela aí, cartomancia, como as cartas mostram o seu futuro. Eu vou explicar por quê, que o diabo consegue enganar as pessoas através disso e como é que ele faz isso. Que as pessoas ficam impressionadas, e eu vou mostrar porque isso também é uma forma de como o Satanás usa os falsos profetas, que muitas vezes é um falso profeta e ele chega ali e conhece a vida da pessoa. Tem casos que o falso profeta também prediz coisas que acontecem. Se a pessoa não estiver servindo a Deus, não estiver 100% firme com Jesus, tem coisas que Satanás vai fazer na vida daquela pessoa. E eu vou mostrar aqui nesse próximo vídeo como ele faz isso. E eu vou mostrar na Bíblia isso. Tá bom, irmãos? Fiquem na paz, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém?